e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há. Bom dia, amados irmãos, na graça e na paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma EBD. Louvo a Deus por poder entrar na casa de vocês. Apesar do isolamento, nós temos essa possibilidade, essa oportunidade de entrarmos na casa dos irmãos através da tecnologia, através desse aplicativo da internet. Sei que estou alcançando muitas famílias nesse momento, sei que alguns estão ligados na televisão com esposos, esposa, filhos, e é um privilégio para nós, a igreja Cristo é Vida, ser uma igreja bíblica, uma igreja que não se afasta de Deus apesar de toda essa pandemia. Hoje, nessa escola dominical, eu quero trabalhar um tema. Como agir no isolamento é o tema que eu vou trabalhar. Nesses dias de coronavírus, de Covid-19, dessa pandemia, estamos vivendo uma situação nunca imaginada antes, a do isolamento social. Uma situação em que o governo obriga que as pessoas fiquem afastadas do trabalho, das escolas, de suas igrejas e fiquem isoladas nas suas casas. E é uma situação difícil para todos nós, para todo mundo. Como você está vivendo em sua casa esses dias de isolamento? Como você está reagindo a toda essa situação? Irmão, hoje eu quero refletir, quero pensar um pouco sobre esse momento e ver alguns aspectos na palavra de Deus. Nós podemos se aprender com a palavra de Deus a como agir nesses dias de isolamento. Eu quero ir para a Bíblia. Se você tem a Bíblia aí na sua mão, se não tem, pegue rápido.
e acompanhe a nossa reflexão nesse momento. Eu vou olhar para a carta de 2 Timóteo. Paulo escrevendo a Timóteo a sua segunda carta. Abra em 2 Timóteo, deixe a sua Bíblia aberta nessa carta que nós vamos ver alguns princípios dessa carta e aplicar para nós hoje. Paulo, quando escreveu essa carta, foi a sua última carta, a sua última epístola escrita. Paulo estava preso. Eu quero ler um texto de 2 Timóteo 4, 6. Olhe na sua Bíblia. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Observe essa frase, o tempo da minha partida está próximo. Paulo estava preso em Roma, sentenciado à morte, só estava aguardando a sua morte. E Paulo escreve essa última carta ao seu amigo Timóteo. E eu quero ver algumas características de Paulo escrevendo essa carta. E quero mostrar que Paulo estava preso, isolado. Não era um isolamento causado por um vírus, por uma doença. Era um isolamento causado por uma prisão. Paulo estava isolado e todo prisioneiro está isolado das pessoas, está isolado da sociedade, está isolado de amigos e da família. E Paulo estava isolado. Eu quero tomar a vida de Paulo como exemplo para nós nesses dias de isolamento e ver algumas características. É interessante. Paulo estava se sentindo solitário, abandonado, quando escreveu essa carta. Quer ver? Vamos ver aqui 1 Timóteo capítulo 1, verso 15. Olha o que diz. Bem sabe isto, que os que estavam na Ásia, todos se apartaram de mim. Todos se apartaram de mim. Paulo diz, olha, os que estavam na Ásia, todos se afastaram de mim. Paulo estava se sentindo solitário. O capítulo 4, 2 Timóteo 4, versículo 10. Melhor, o 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Paulo estava se sentindo abandonado, desamparado. Observe aqui que no versículo 16, Paulo fala da primeira defesa dele. Ele tinha ido ao julgamento e ninguém estava presente no dia do julgamento. Ninguém serviu de testemunha para ele. Ninguém deu amparo, ninguém estava presente no julgamento dele. Ele foi sozinho para o julgamento. É por isso que ele diz, olha, todos me abandonaram. Então, nesse isolamento, Paulo se sentindo abandonado. Você está se sentindo abandonado nesses dias de isolamento social? Mas, além disso, olha o versículo 13 do capítulo 4 ainda. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade. E o versículo 21, 4, 21. Procura vir antes do inverno. Paulo tinha necessidades físicas, ele estava preocupado com o inverno que estava chegando. E solicita a Timóteo que traga a capa de frio. A capa servia como um cobertor à noite. E Paulo já estava vivendo a expectativa dos dias de inverno. E o inverno é um tempo muito frio. Ele precisaria de proteção para esses dias. Então Paulo tinha necessidades físicas.
Quem não tem necessidades físicas nesse dia de isolamento? Então essa é a característica de Paulo, sentido solitário, abandonado na prisão. Paulo com necessidades físicas, solicita a capa. Nesses dias de isolamento há muitas pessoas com necessidades físicas. Quem sabe você é uma dessas pessoas. Mas além disso, Paulo também tem saudades do amigo. Olha o capítulo 4, versículo 9. Procura vir ter comigo depressa. Paulo estava querendo a companhia de Timóteo. Timóteo, vem depressa. Vem depressa. E o versículo 21 ele diz, procura vir antes do inverno. Te apressa, Timóteo, eu estou querendo a tua companhia, eu estou me sentindo isolado, solitário, abandonado. Eu imagino nesses dias de isolamento, pessoas que não têm parentes, que não têm amigos, já estão isolados, imagine sem a presença de alguém presente, ao lado. Tem maridos que estão separados, esposas que estão separadas, tem pais, avós que não têm filhos presentes, que não têm a presença de netos, estão se sentindo totalmente solitários e abandonados. Essa é a realidade do isolamento social. Paulo com saudade de Timóteo. Pense bem, vamos pensar um pouco. Não era um isolamento causado pelo coronavírus, mas sim pela sua prisão. Paulo preso, isolado. E essa prisão tem consequência, traz resultado para Paulo. Como será que estava Paulo vivendo esses dias de isolamento? Como estava o emocional de Paulo? Quando eu vejo no capítulo 4, Paulo pedindo a capa por causa do frio, mas o pior frio não é o frio causado por uma estação do ano, mas é o frio da alma. Então, quer dizer, nesses dias de isolamento, nós estamos passando por um frio na alma, um frio emocional. Pensando em frio emocional, em frio da alma, em angústias da alma, eu quero contar uma experiência. Eu estava assistindo um vídeo alguns dias atrás de uma conversa do pastor Caio Fábio com o padre Fábio de Mello. E é interessante a conversa entre dois amigos. Eu estava assistindo atento, a essa conversa. Em dado momento da conversa na internet, o pastor Caio Fábio fez a seguinte pergunta para o padre Fábio de Mello. Padre, como é que você está vivendo esses dias de isolamento? Como é que você está? Aí o padre parou, pensou um pouco e começou a chorar. Eu fiquei olhando aquela cena, aquela transparência do padre Fábio de Mello chorando. E ele falou a seguinte frase: Caio, eu tenho angústias na alma, eu tenho problemas emocionais, eu tenho síndrome de pânico, eu tenho tendência à depressão e faço acompanhamento psicológico e tomo alguns medicamentos. E esse homem começou a chorar e falou o seguinte: e nessa pandemia, nesse isolamento, se acentuou mais os meus problemas emocionais. Eu fiquei pensando e preocupado, analisando que nesses dias de isolamento há muitas angústias emocionais aflorando. Há muita gente boa de Deus que está deprimida, que está até mesmo tendo que procurar um acompanhamento psicológico. Não sei se é o seu caso, mas não é pecado o crente adoecer de angústia na alma, não. Isso faz parte da nossa humanidade.
E Paulo estava vivendo o seu isolamento social na prisão. Paulo estava vivendo as suas angústias emocionais, se sentindo solitário, se sentindo abandonado, querendo a companhia de Timóteo, seu amigo chegado, seu filho na fé. Eu não sei quais são os problemas que você está vivendo nesse isolamento social, meu irmão em Cristo, você que me escuta nessa EBD. Nós somos seres humanos e vamos ter o nosso frio na alma, nossos tempos de almas gélidas. Paulo queria a capa devido ao frio. E nós estamos vivendo um tempo de pandemia social, um isolamento social, vivendo os nossos dias de frio na alma, de angústia na alma, como vive o padre Fábio de Mello, um ser humano imperfeito, carente, como todos nós. Não foi nada fácil o isolamento para Paulo. Não é nada fácil para nós hoje estarmos nessa pandemia, irmãos. O mundo todo sofre. O Brasil sofre. Benevides sofre com essa pandemia, com esse isolamento. Mas o que será que Paulo fez neste isolamento na prisão? Timóteo fala muito sobre a atitude de Paulo vivendo esse isolamento. Eu quero ver alguns princípios das atitudes de Paulo nesse isolamento. O que Paulo faz nesses dias de isolamento? Primeira atitude que eu vejo de Paulo aqui na carta é que ele trabalha solicitando a companhia dos amigos. Ele diz: Timóteo, vem logo. Timóteo, apressa-te. 4, verso 9. Procura vir ter comigo depressa. Vem rápido, Timóteo. Paulo solicita a presença de amigos. Há muitos que nesse dia de isolamento estão se sentindo desamparados, querem a companhia de alguém. É o seu caso? Querem a companhia de amigos distantes, de parentes distantes. Existem pessoas que só têm parentes em outros estados. Alguns em outros países estão se sentindo solitários nesse tempo de isolamento. E Paulo diz: olha, Timóteo, vem logo, vem depressa. O que eu digo é: Senhor, termina logo esse tempo de isolamento, Senhor. Dá um basta nesse vírus. Eu quero a presença de amigos, eu quero a companhia dos meus irmãos. Eu não sei se é esse o seu sentimento. Ontem eu recebi um telefonema de um grande amigo, um amigo aqui de Benevides, um irmão em Cristo. Ele tem um sítio aqui em Benevides e está ele e a esposa no sítio. Eles foram se isolar para o sítio por questão de proteção. Ela é diabética, tem alguns problemas de doença, pressão alta, hipertensa, e ele resolveu se isolar. E lá no sítio, ele orando, ele se lembrou de mim e ligou para mim, dizendo: olha, eu só estou com muita saudade de conversar contigo, de orar contigo. Isso é o que causa o isolamento, uma grande saudade dos amigos, das pessoas distantes. E Paulo solicita a companhia dos amigos de Timóteo. Paulo estava distante. Se você observar o capítulo 4, diz o seguinte no verso 12: também enviei Tíquico a Éfeso. Paulo, com a sua visão missionária, tinha mandado Tíquico a Éfeso.
E também no verso 10, Tito para Dalmácia, bem no final do versículo 10. Então os dois amigos missionários de Paulo, Tito e Tíquico, tinham sido enviados por ele para a obra missionária. Paulo, mesmo isolado, Paulo preso, se preocupava com o trabalho missionário e enviou Tíquico e Tito para essas regiões, a fim de observar como estava o trabalho missionário. Então Paulo solicita a companhia dos amigos. Mas além disso, eu quero mostrar um ato que me chama muita atenção aqui nessa carta. É o capítulo 4, o versículo 11. Eu vou ler para vocês. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze contigo, porque me é muito útil para o ministério. Observe aqui, ó. Paulo diz que estava com Lucas, mas quando escreve para Timóteo, solicita que ele traga João Marcos. Por que Paulo faz essa observação para Timóteo? Eu vou explicar. Se você já leu o livro de Atos, no capítulo 15 é citado uma discussão entre Paulo e Barnabé por causa de João Marcos. Preste atenção no que eu vou falar, porque é muito necessário para nós agora refletirmos sobre o que eu vou falar. Paulo estava aborrecido com João Marcos em Atos 15 e não queria mais a companhia de João Marcos nas suas viagens missionárias. Se você quiser ler essa experiência, lê Atos 15. Mas aqui, olhe o que Paulo faz. Paulo preso, isolado, sentenciado à morte nos seus últimos dias de vida. Quem lhe solicita? A presença de João Marcos. O que isso me ensina? Paulo queria trabalhar numa relação passada que estava abalada. Paulo se sentia cobrado pelo que tinha feito com João Marcos e quer trabalhar essa relação do passado. Paulo se preocupa com João Marcos, quer uma reconciliação, quer tratar essa relação com João Marcos, que ficou lá atrás. Paulo queria morrer sem nenhuma pendência de culpa, sem nenhuma cobrança do Espírito Santo. Ele diz: Timóteo, traz João Marcos. Paulo queria ver João Marcos. Paulo queria conversar com João Marcos nesses dias de prisão, nesses dias de isolamento, nesses dias de solidão, de angústias da alma. Como você está nesses dias de isolamento? Você tem que tratar alguma relação em conflito? Você tem algum problema na família que precisa ser tratado? Uma relação não tratada na família, com a sua esposa, com seu esposo, com algum parente na família, com seus filhos? Você precisa tratar alguma situação que está pendente de relação? Você tem algum conflito de relação com um amigo da igreja, com um irmão da igreja? Você tem algum conflito no trabalho com algum colega de trabalho que está pendente? Faça como Paulo. Irmãos, eu, você, nós podemos aproveitar esses dias de isolamento e fazer uma autoavaliação nas nossas relações e aproveitar o tempo para tratar. Foi o que Paulo fez com João Marcos. Mas eu quero ver mais uma característica de Paulo no isolamento. Observe capítulo 4, versículo 13.
Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Paulo solicita a Timóteo, traz os livros, traz os pergaminhos. É interessante, isso me ensina o seguinte, amados irmãos, que Paulo, mesmo preso, mesmo esperando a morte, queria aprender mais de Deus. Paulo queria a sua Bíblia. A Bíblia de Paulo era o Antigo Testamento. Paulo tinha livros, não sei quais eram os livros de Paulo, mas Paulo, mesmo isolado, mesmo preso, queria aprender mais de Deus, queria aproveitar o isolamento da prisão para aprender mais de Deus. Queridos irmãos, você tem aproveitado esses dias de isolamento para ler a sua Bíblia? Para ler bons livros? Eu dou uma dica. Todos nós temos uma Bíblia de uma tradução particular. A minha Bíblia é a tradução revista e corrigida. Então faça um exercício na sua leitura de Bíblia. Eu vou dar uma dica para você nesses dias de isolamento. Eu sei que nós temos muitos versículos memorizados. Eu sei que você tem versículos memorizados, alguns versículos que você gosta. Então aproveite esses dias de isolamento e leia esses versículos numa outra tradução. Quem sabe na linguagem de hoje, para você ter uma outra visão desses versículos, desses textos. Aproveite esses dias de isolamento, faça como Paulo, queria aprender mais de Deus. Queria ler mais a sua Bíblia, é um tempo, é uma oportunidade. Eu sempre ouço irmãos fazendo a seguinte observação. Hoje não deu para eu fazer meu devocional devido ao meu trabalho. Essa semana não deu para eu ler a minha Bíblia devido às minhas tarefas. Então aproveite esse tempo de isolamento para ler a sua Bíblia, para estudar mais a Palavra de Deus. Leia bons livros. Nesse ano, queridos irmãos, para quem não sabe, o grupo de homens e o grupo das mulheres estão estudando o mesmo livro. O livro é Senhor, transforma a minha atitude. Nós estamos tendo estudos bíblicos baseados nesse livro. Se você é um homem da igreja, se você é uma mulher da igreja e tem esse livro, leia esse livro, você vai aprender muito. Eu estou aprendendo muito com a leitura desse livro e com o estudo desse livro. Paulo aproveitou o seu tempo de cadeia, o seu tempo de prisão, o seu tempo de isolamento para aprender mais de Deus. Esse tempo de isolamento, aprenda mais de Deus. Leia a Bíblia, leia bons livros. Às vezes você tem um livro que você comprou e nunca leu. Aproveite agora, leia esse livro. Se deleiteie com uma boa leitura, com esse tempo de isolamento. Mas tem uma outra atitude que eu quero compartilhar com vocês de Paulo preso. Observe, 2 Timóteo é a última carta de Paulo. Paulo preso se preocupava com os outros. Paulo preso se preocupou com Timóteo e escreve essa carta. O que é interessante, se vocês não sabem, é que Paulo foi preso 2 vezes. Essa carta de 2 Timóteo é a sua última carta, é o seu testamento de morte. Mas antes disso, na primeira prisão, Paulo tinha escrito algumas cartas que são chamadas de cartas da prisão. A carta aos Efésios é uma carta da prisão, carta aos Filipenses, Colossenses e Filemão. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Paulo escreveu essas cartas estando preso. O que isso me ensina?
é que Paulo, mesmo preso, se preocupava com os outros, queria aconselhar os outros, se preocupava com os irmãos que ele tinha ganho para Cristo, com as igrejas que ele tinha organizado. Paulo preso, preocupado com os outros. Você tem se preocupado com alguém nesses dias de isolamento? Se você se preocupa com alguém, faça uma ligação e diga para essa pessoa: olha, eu estou orando por você, eu me lembrei e orei por você. Paulo, preso, escreve cartas da prisão, se preocupa com os outros irmãos, com aqueles irmãos que estavam sofrendo, que estavam passando por necessidades. Paulo, preso, se preocupa com os outros, se preocupa com os amigos. Faça isso, se preocupe com alguém, mande uma mensagem por WhatsApp, mande uma mensagem de vídeo e diga: irmão, eu me preocupo com você, irmã, eu me preocupo com você. Eu oro e lembro, e quando eu lembro, eu oro. Faça isso, era o que Paulo fazia. Paulo se preocupava com os outros e escrevia cartas. Cartas da prisão. Mesmo sofrendo, mesmo isolado, aprisionado, com sentença de morte, Paulo se preocupava com os outros. Paulo não era um homem egoísta. Ao contrário, Paulo sempre se preocupou com os outros. Mas eu quero concluir esse estudo. O que fazer no isolamento? Eu quero ler 2 Timóteo 4,17. Paulo está concluindo a sua carta. Paulo está ditando as suas últimas palavras a Timóteo, seu amigo, para quem é endereçado essa carta. E olha o que está em 2 Timóteo 4,17. O contexto é o versículo 16. Paulo tinha ido para a primeira audiência, para o primeiro julgamento. Verso 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Então Paulo estava se sentindo desamparado, isolado, afastado de todos. Mas olha o que ele diz no verso 17. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. Então, pare e pense, olhe para mim agora, irmãos. Eu quero aplicar esse texto para nós e deixar para nós aqui a parte A do verso 17. Paulo, preso, com sentença de morte, vai a julgamento. Ninguém esteve com ele nesse julgamento. Mas é o que ele diz: o Senhor me assistiu. O Senhor me fortaleceu. Queridos, nesses dias de isolamento, quem está com você? Quem está conosco? Quem está com a igreja? Jesus. Ele nos assiste. Ele está presente na nossa angústia de alma, no nosso frio de alma. O Senhor está presente. O Senhor te assiste aonde você está. O Senhor te fortalece, o Senhor me fortalece, o Senhor nos fortalece. Nós não estamos sozinhos, apesar de estarmos com perspectiva de morte. Esse vírus gera uma perspectiva de morte em toda a humanidade, em todas as pessoas. Nós vivemos sim com medo do vírus. Por que temos medo do vírus? Porque temos medo da morte. Mas Paulo diz, olha, com a perspectiva de morte, com a perspectiva, de uma situação interrompida, o Senhor Jesus me assistiu. O Senhor Jesus me fortaleceu. Queridos, pare e pense.
Nesses dias de isolamento social, Jesus está contigo. Jesus te assiste. Jesus te fortalece. Você não está sozinho, apesar dos pesares. Apesar do isolamento, nós temos uma companhia presente. Jesus Cristo. Lá em Mateus ele diz o seguinte: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Apesar do isolamento, apesar do distanciamento, Jesus está presente. Jesus está nos assistindo, Jesus está nos fortalecendo. É assim que Paulo termina a sua carta. Eu estou já concluindo esse estudo e quero fazer uma dinâmica virtual. Sempre na EBD, quando nós concluímos o nosso estudo, as classes voltam, recitam o assunto e o texto do dia. Então eu quero que vocês repitam o assunto da EBD hoje. Assunto da lição: o que vai fazer no isolamento? Então eu vou perguntar: assunto da lição? Você responde aí: o que fazer no isolamento? Aí eu vou perguntar: texto da lição? Aí você responde aí: 1 Timóteo 4,17. O Senhor me assistiu, o Senhor me fortaleceu. Vamos fazer a dinâmica. Assunto da lição, texto da lição. Eu tenho certeza que você respondeu. E não esqueça, o Senhor nos assiste, o Senhor nos fortalece. Um bom dia na graça e na paz do Senhor, e um bom domingo, um bom almoço para todos nós. Vamos orar? Senhor amado, obrigado por esse momento, Senhor, obrigado pela experiência que nós estamos vivendo com essa pandemia. Obrigado pela vida de Paulo, isolado na prisão, mas dando um bom testemunho de fé, Senhor. Realizando, Senhor, feitos, Senhor. Ainda preocupado, Senhor, com os outros, escrevendo cartas da prisão, Senhor. Querendo a amizade de Timóteo, a presença de Timóteo. Senhor, abençoa a igreja, abençoa a população brasileira nesses dias de isolamento. Te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, bom dia, família Cristo é Vida. Então, encerrando nossa EBD de hoje, quero agradecer ao pastor Elcio por nos compartilhar a palavra, tá? Obrigado, pastor, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. E só quero lembrar os aniversariantes da semana. Tivemos 2 aniversariantes, 2 rapazes, né? O André, ainda criança, né? Eu falei rapazes, mas são 2 homens, né? Que eu quero dizer. O André, do irmão Luiz com a irmã Simone, e também o Isaac, aqui da Edilene com o Oséias. Então, esses 2, durante a semana, fizeram aniversário. Nós vamos lembrar de orar e agradecer pela vida deles e suplicar também a bênção do Senhor para a vida deles, tá? Então, irmãos, para encerrar a nossa EBD de hoje, que Deus abençoe cada um de vocês, Deus cuide de cada família. Quero mencionar agora um aviso muito importante. À noite eu vou reforçar esse aviso, mas mencionar que a semana que vem, de acordo com o nosso calendário, é semana de oração. Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, às 7h30, às 19h30 da noite, tá? 19h30, nós vamos nos reunir para ter um tempo de oração. Como vai acontecer? Eu vou passar um pouco aqui, à noite eu posso explicar melhor. Mas nós vamos abrir uma sala através do Zoom, que é um meio de comunicação para nós falarmos online, tá bom?
e ele vai estar disponível lá no grupo do WhatsApp da igreja. Lá no nosso grupo vai estar disponível lá o link para quem tiver condições de acessar, entrar na sala, gravado às 7h30, às 19h30, porque nós temos pouco tempo, então não vamos poder modificar, vai ter que ser essa hora mesmo, tá? Para começar. E quem não puder acessar pelo Zoom, nós vamos disponibilizar no mesmo momento, no mesmo instante, apenas áudio, tá? Apenas o áudio para acompanhar o nosso culto de oração. Vai ser um pouco menor do que o tempo que vamos ter no Zoom, mas vai dar para quem não puder acompanhar pelo Zoom, acompanha direto pelo WhatsApp, através do áudio, nossa semana de oração, tá bom? Então, até mais à noite e durante a semana, na semana de oração. Que Deus abençoe e vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela nossa EBD de hoje pela manhã. Agradecemos também, lembrando, ó Deus, a vida do André e a vida do Isaac, ó Deus, esses dois meninos que, ó Deus, estão como parte da igreja entre nós. Agradecemos ao Senhor e pedimos que o Senhor os abençoe com saúde, com crescimento e também, ó Deus, com conhecimento do Senhor, para que te temam, para que te amem, para que andem nos caminhos do Senhor. Cuida das suas famílias, seus pais, irmãos, ó Deus, cada um segundo tua boa mão. E esse novo ano que o Senhor tem dado para eles seja uma grande bênção sobre a direção do Senhor. Pai querido, peço que o Senhor nos abençoe para o restante desse dia, o nosso almoço, a nossa tarde e logo mais à noite, de acordo com a tua boa mão, que possamos estar juntos celebrando o Senhor, mesmo em cada casa, mas juntos celebrando através dessa comunicação que o Senhor tem nos dado. Continua conosco, em nome de Jesus nós suplicamos e agradecemos. Amém.